Bom dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos, bom dia, minhas irmãs, bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas queridas motoristas por aplicativo, bom dia, motoboy, caminhoneiro, bom dia para todos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que Deus venha renovar a sua fé, a sua esperança, para que você possa estar firme, caminhando, sempre firme com Deus, né? Porque nós precisamos muito dele e para que nós possamos nos mantermos de pé, nós temos que estar, renovar a nossa fé e a nossa esperança, né? Que Deus te abençoe grandemente. Bom dia para todos. Minhas queridas e amadas irmãs, estamos no dia 15 de abril de 2026. Eu gostaria aqui de estar lendo aqui em Mateus 19, no versículo 13 ao versículo 15, onde um texto que eu quase não vejo ninguém ler na Bíblia, né? Um texto muito importante que fala de criança, né, minhas amadas, meus amados. A gente lê a Bíblia, né, faz tanto comentário na Bíblia, né, e nós às vezes não lemos, né, esse texto na Bíblia. É difícil, eu nunca vi mesmo, faz muitos anos que eu não vejo ninguém ler esse texto, né? Mas eu gostaria de estar meditando aqui com as irmãs, os irmãos, com as minhas queridas amigas, meus queridos amigos, em Mateus 19, 13 ao 15, são somente 3 versículos, né? 3 versículos, que diz assim: trouxeram então alguma criança para que impusesse as mãos e orasse aos discípulos, os repreenderam. Jesus, porém, disse: Deixai vir a mim os pequenos, porque dos tais, e não o estrove, porque dos tais é o reino dos céus. E mais para frente em Provérbio 22, diz assim: instruir o menino no caminho em que deve andar, até quando envelhecer não se desvia dele. Minhas queridas e amadas irmãs, aqui, né, em Mateus 19, 13, né? Diz assim, Jesus disse, os pais trouxeram as crianças, mas os discípulos acharam que as crianças poderiam incomodar Jesus, né? E disseram para que os pais levassem as crianças embora. Mas Jesus logo Jesus disse: deixai que venha a mim, porque os pequenos, porque dos tais, e não deixai que venha a mim os pequenos, e não o estrove, porque dos tais é o reino dos céus.
Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, né? Aqui em Mateus 19, Jesus, ele recebeu aquelas crianças com amor e carinho, e com certeza Jesus também veio a ensinar essas crianças, né? Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, eu quero aqui fazer um pequeno comentário aqui, né? Que as crianças hoje, elas são inteligentes, as crianças são espertas e as crianças são dadas com todos, né? Criança, quando elas gostam de alguém, elas já se tornam amigos, né? Mas quando também elas começam a rejeitar alguém, então a gente tem que ficar atenta, né? Nós, mãe, avó, eu já não tenho mais criança, quer dizer, tenho minhas criancinhas que são os meus netos. Então, quando elas começam a rejeitar alguém, a não querer se aproximar dessas pessoas, então a gente tem que ficar assim meio atenta, porque criança, elas não são de rejeitarem alguém, as pessoas. Criança faz amizade muito fácil, elas são dadas com as pessoas, né? Às vezes elas simpatizam tanto com as pessoas, já tá indo no colo, chamam elas bem, né? Então, minhas queridas amigas, irmãs, avós, mãe, né? Avós, pai, quando a criança começar a sentir medo de alguém, então já não é bom deixar que aquela pessoa fique se aproximando muito dessa criança. Porque quando ela começa a sentir muito medo e a rejeitar, é porque algo não está certo. Assim também, quando a criança começa a chorar muito para ir para a escola, para a escolinha, para ir para a creche, então mãe, avó, pai já fica meio atento, já procura saber o que está acontecendo, porque algo pode não estar certo. Porque as crianças, normalmente, elas gostam de criança, elas gostam de ir para a creche, elas gostam de ir para a escolinha, gostam de brincar com as outras crianças, né? Mas quando elas começam a ficar com medo, ficar chorosos, não querendo ir para a escola, chega de manhã, começa a chorar para não ir para a escola, para não ir para a creche. Então, mãe, avó, fica atenta, vai saber o que está acontecendo, porque sua criança pode estar sendo maltratada, né? Então, também, até dentro de casa também, tem que tomar cuidado, porque às vezes também tem pai, mãe, o padrasto também, que maltrata a criança, né? Quantas mães aí, quantos pais aí não têm espancado a criança até matar, não é verdade? Então, aquelas pessoas que é mais próxima, assim, quando vê assim, algo meio estranho com a criança dentro de casa ou na escola, quando chega ou quando vai para ir para a escola, já começa a ficar atento, vai saber, né, o que está acontecendo, porque hoje, né, as pessoas andam tão cruéis, fazendo tanta maldade, então a gente tem que vigiar, né? Como diz aqui na palavra, Jesus, ele não rejeitou as crianças, né? Jesus, com certeza, quando aquelas crianças se aproximaram dele, com certeza, ele conversou com elas, ele ensinou, né? Ele disse palavras, né? De carinho, ensinamento de Deus, da palavra de Deus.
E nós devemos fazer isso com os nossos filhos, porque hoje é normal, mãe, às vezes a criança tá chorosa, ou tá manhosa, não quer, às vezes a mãe quer fazer os serviços a fazer, porque hoje, né, os dias são corridos, tem mães que trabalham, né? Eu trabalhei muito quando meu filho era pequeno. Então, às vezes a mãe pega, quando a criança está manhosa, chorosa, né? Quer fazer o serviço, a mãe acaba pegando o celular, dando para uma criancinha, um bebezinho de 2, 3 aninhos, e a criança fica entretida com aquele celular, a criança vai viciando no celular. Aí, o que acontece? Ela já vai viciando e crescendo já no celular, né? Na internet. Quando pega uma certa idade, ali de uns 6, 7 anos, a criança já está na internet. Quando chega a adolescência, a criança já não sai mais da internet. Às vezes, antigamente, se sentavam à mesa, todos reunidos para almoçar, jantar, né? Hoje isso já ficou mais difícil, porque nesses horários, às vezes, os adolescentes chegam da escola, já vai diretamente, pega o celular, já fica na internet, né? Não que eu estou dizendo que seja errado o celular, porque hoje a gente depende de celular para tudo, para pagar uma conta, tudo da gente hoje está no celular, mas nós não devemos dar celular para uma criancinha de 2, 3 aninhos, né? Hoje tá muito normal a criança, né, já crescer no celular, adolescente, né? É no celular direto. A gente não consegue nem mais conversar com o adolescente, não consegue conversar mais com o jovem, porque a gente está conversando com eles, eles não estão nem dando atenção no que a gente está conversando. Eles vão ali no celular, porque às vezes nós, mãe, né, que eu já não tenho mais criança, tenho meus netos, são minhas crianças, porque a gente, né, quando a gente é avó, né, a gente tem, né, porque nós somos uma segunda mãe, não é verdade? Porque nós amamos os nossos netinhos. Então, nós devemos, né, ensinar eles na palavra de Deus, quando tiver assim, chorando, tiver manhoso, com mania, né? Porque criança, às vezes, é muito manhoso mesmo. Nós temos que sentar um pouquinho e conversar com eles. Olha, Papai do Céu não gosta que faça isso, que faça aquilo. Ou dá um livrinho, tem tantas Bíblias para criança, que tem ilustrações, né, que eles possam estar se entretendo, assim, mesmo que a criancinha ainda não saiba ler, mas a gente vai explicando, né, explicando para eles, para que eles possam crescer, né, já entendendo que não pode, que Deus não gosta que faça tais coisas, né? Então, nós devemos ensinar, seguir esse exemplo aqui em Provérbio 22. Instruir o menino no caminho em que deve andar, né? Até quando envelhecer, para que não se desvie. Mas, até quando envelhecer, nós não vamos conseguir, né? Porque quando até a criança, o adolescente, nossos filhos, nossos netos, até quando eles são menores de idade, nós
conseguimos ainda ter domínio sobre eles. Mas quando eles pegam a maioridade, aí também eles já vai estar sabendo, né, o que quer, saber cuidar deles, mas assim nós já nos ensinamos, né, desde quando eles são criança até os 17 anos, até os 17 anos, nós conseguimos ainda ter um controle, controlar a situação, né? Porque depois, quando eles atingem a maioridade, aí nós já não conseguimos mais, né? Então, minhas queridas, minhas amigas, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos, procura saber, né, quando as crianças chegarem da escola, às vezes quieto demais, às vezes chorando, às vezes já chega, não quer nem comer, né? Então, porque criança eles gostam, né? Como eu já disse, eles gostam de ir à escola, eles gostam de estar convivendo com outras crianças, brincando, né? E quando eles começam a ter essa rejeição de não querer ir para a escola, não querer ir para a creche, alguma coisa não está certa, alguma coisa está errada. Então, já procura ficarem atentos para saber o que está acontecendo, né? Porque não é normal, não é verdade? Então, eu tenho uma experiência também com isso, e o meu filho, quando ele chorava muito na hora de ir para a creche, e às vezes eu ficava nervosa, meu esposo ficava nervoso, né? E ele não se abria, mas até que um dia eu comecei a conversar com ele e ele se abriu. Ele falou: mãe, eu não quero ir para a creche porque a tia bate em mim. Então, minhas amigas e meus amigos, a criança, ela não fica assim à toa. Então, quando começar a acontecer essas coisas, procura ir até a escola, procura ir até a creche, procura saber o que está acontecendo. E porque quando você vai saber o que está acontecendo, então a pessoa já vai começar a ficar, né? Já vai começar a se tocar, né? Olha, os pais estão vindo para saber o que está acontecendo, então, porque já percebeu que alguma coisa está errada. Então, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, instrui o menino, a menina, o caminho em que eles devem andar, vai ensinando na palavra de Deus, vai explicando já para eles, né, a palavra, porque minha amiga, meu amigo, minha irmã, meu irmão, a gente vê aí, né, a gente observa, temos aí um espelho na nossa frente aí, que a gente vê direto os adolescentes em guerra na escola, nas portas da escola, um batendo no outro. Eu já vi relatos até de criança que apanhou na saída da escola ou mesmo dentro do pátio da escola até virar óbito. Então, nós temos que ensinar os nossos filhos, nossos netos, para que eles venham já crescer no ensinamento, né?
no ensinamento que não pode acontecer essas coisas, que eles vêm aprender que não pode estar agredindo a sua colega de classe, o seu colega, né? Para que este mundo, né, tá difícil, mas para que venha melhorar um pouco, né? Porque a gente não pode consertar o mundo, mas nós podemos, através da palavra de Deus, através do ensinamento dentro das nossas casas, com os nossos filhos, evitar que muitas coisas acontecem, né? Porque conforme a gente vai conversando com eles, né? Explicando para eles, né? Ensinando para eles a palavra de Deus, o que Deus requer de nós, né? O que Deus requer deles, que não é isso, não é agressões, não é palavrões, não é, né, coisas erradas. Eles vão aprenderem, né? Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, irmã, irmão, fica na meditação, né? Para você meditar com o seu filho, com a sua filha, né? Nesse pequeno versículo de Mateus 19, 13 ao 15, né? Instruir o menino também no caminho que deve andar, aqui em Provérbio 22, 6. Amém, minha irmã, meu irmão? Que você possa ter domínio sobre a sua criança, né? Para que essa criança, no futuro, venha a ser o seu orgulho, né? Você possa se orgulhar do seu filho, da sua filha, do seu neto, né? Que Deus abençoe, que Deus possa tocar, né, no coraçãozinho dela, que ela possa aprender os seus ensinamentos e crescer sendo uma pessoa de bem, sendo homens de bem, mulheres de bens. Que Deus abençoe. E eu já quero estar orando para as crianças. Que Deus te abençoe grandemente. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero, neste momento, colocar essas crianças, meu Deus, na presença do Senhor, pedindo ao Senhor, ó Deus, de amor, que o Senhor, ó Deus, alcança essas crianças, que elas possam, ó Deus, ser obedientes aos pais, ser obediente à palavra do Senhor e obedecer, meu Deus, o que os seus pais ensinam, meu amado Deus, guardando elas, protegendo elas nas escolas, em casa, nas ruas. Senhor, meu Deus e meu Pai, livrando elas de todos os mal, de todos os perigos, livrando elas na escola, na creche, em casa, meu Deus. Senhor Deus, eu peço também que o Senhor dê sabedoria a cada mãe, a cada pai, avó, avô, para que possa ensinar essas crianças, instruírem ela nos caminhos do Senhor, ó Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Eu peço também para aquelas pessoas que estão no trabalho, que já vão voltar para casa, que o Senhor venha proteger desde o momento que elas saírem do trabalho, que elas cheguem até a sua casa em segurança, e pelas pessoas que vão sair daqui a pouco para o trabalho, que elas possam, Senhor Deus, chegar em segurança, guardada pelo Senhor, protegida pelo Senhor, protegida de acidente, protegida no trânsito. Senhor Deus, proteja, Senhor Deus, a cada pessoa, Senhor meu Deus e meu Pai, a cada estado, meu Deus. Eu peço ao Senhor que o Senhor os guarda, a cada mãe, pai, avó, Senhor meu Deus e meu Pai. Eu oro também por esta mãe, Senhor Deus, que perdeu um filho, uma filha, Senhor Deus. Que o Senhor venha confortar o coração, que o Senhor venha, ó Deus, proteger, meu Deus, esses adolescentes, meu Pai querido e amado. Alcança, meu Deus, Senhor meu Deus e meu Pai. Eu oro também nesta madrugada pela igreja, Senhor Deus, do pastor Vanderlei e da pastora Márcia. Meu Deus, envia almas para aquela igreja. Senhor Deus, eu sei que tem muitas almas aí fora, que está ferida, machucada. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor a envia, meu Deus e meu Pai, que essas almas possam chegar até ali, Senhor, que elas vão ser acolhidas, que elas vão receber, meu Deus, orações, Senhor meu Deus. Senhor meu Deus, eu te peço que o Senhor envie, ó Deus, almas para aquela igreja, aonde, meu Deus, tem sido ali orado, ali tem orado, Senhor Deus, tem buscado, Senhor Deus, grandemente, Senhor. Ali, Senhor Deus, temos sentido ali a presença do Senhor. Nós temos sentido, Deus, ali a sua presença, meu Deus, porque ali, Senhor, o Senhor sabe o quanto, meu Deus, tem sido, Senhor Deus, tem sido, meu Pai, um lugar de oração, de muita oração, meu Deus. E eu sei que o Senhor está presente ali. Senhor Deus, assim eu oro por todas as igrejas. Que o Senhor, ó Deus, venha, Pai, fortalecer. Venha fortalecer, meu Deus, quem está em pé a cada vez mais, para que permaneça, Senhor Deus, nos caminhos do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero também estar orando, pedindo ao Senhor, que o Senhor envie socorro, meu Deus, ali na África do Sul, Senhor Deus. Ali, Senhor, para o pastor Antônio Dorca. Meu Deus, eu me compadeci muito esta noite passada, do teu servo, meu Deus, da situação, Senhor, ali do pastor Antônio Dorca, da igreja, da família dele. Meu Deus, assim como o Senhor tem enviado anjos do Senhor ali na África do Sul para ajudar o pastor Alex. Eu peço, meu Deus, que o Senhor envie anjos ali para ajudar, meu Deus, o pastor Antônio Dorca, que está, Senhor Deus, muito necessitado de ajuda financeira, meu Deus, para aquelas crianças, para aquela igreja. Meu Deus, eu creio
que o Senhor vai enviar anjos do Senhor ali, Senhor Deus, para ajudar o pastor Antônio Dorca. Meu Deus, eu apresento ao Senhor os motoristas por aplicativo, os motoboy, caminhoneiro, taxista, que o Senhor venha proteger, guardar, livrar de acidente, livrar de todo mal, de todos os perigos, as mães de família, pais de família, Senhor Deus, proteja, Senhor Deus, meu Deus, guarda, Senhor, livra, Senhor Deus, quebra todos os laços, Senhor, do inimigo, Senhor Deus, que tem entrado nesses lares, Senhor Deus, para fazer contenda, para colocar mãe contra filho, filho contra mãe, mãe contra pai, filho contra pai, irmão contra irmão. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Deus, derrota todos esses laços malignos, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu te peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor desmorona toda a estratégia de Satanás, que tem, Senhor Deus, destruído família, que tem destruído lares, que tem, Senhor Deus, causado, Senhor, contenda, Senhor Deus, desavença, meu Deus, destrói, Senhor Deus, desmorona toda a estratégia do diabo, Senhor. Não deixa, Senhor, que ele venha destruir más famílias, Senhor Deus. Mas eu te peço que o Senhor acampa os seus anjos para guardar e proteger a cada família, a cada lar, Senhor, no Brasil e no mundo. Meu Deus, eu peço também para aqueles rapazes, aqueles homens que estão ali, Senhor, que estão ali naquela preso, meu Deus, o Minguita, o Alex, Senhor Deus, o Luiz Henrique, meu Pai, eu peço os demais, Senhor, eu sei que ali dentro, Senhor, tem homens de Deus, tem mulheres de Deus, que vai sair dali, Senhor, regenerado e vai servir o Senhor. Eu peço que o Senhor os proteja, os guarda e o livra de todos os mal, de todos os perigos. Peço que o Senhor também guarda a família, Senhor, ali do Minguita, do Alex, ali minha irmã, Senhor, mãe do Luiz Henrique, pai, e outras famílias também, que tem família, Senhor Deus, que está lá, Senhor Deus, presa, Senhor Deus. Eu peço ao Senhor, meu Deus, porque, ó Deus, é feita a justiça do Senhor e a justiça do homem. Mas, ó Pai querido e amado, que quando essas pessoas, Senhor Deus, cumprir, Senhor, as suas penas, que elas saiam regeneradas, que elas saiam, Senhor, sabendo o caminho certo, que é o caminho do Senhor, e não volta para os caminhos do mundo. Senhor, meu Deus, eu agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, meu Deus, sou muito grata ao Senhor. Minhas amadas amigas, amigos, irmãs, irmãos, que vocês tenham uma quarta-feira abençoada na presença de Deus e que Deus ilumina a cada um de vocês. Deus abençoa grandemente.